Distante de Deus, parte 7. Nada é de graça. A luta é imensa para adquirir-se qualquer mudança, mas a satisfação ao sentir que conseguimos é muito maior. Certo dia, estando em uma excursão com Antonino e outros irmãos, perguntei-lhe sobre Tonhão, o detento que me espancou muito nos meus primeiros meses de prisioneiro daquele presídio. Desde que ali fomos, tudo o que se passara comigo ali dentro estava muito claro na lembrança. Ele está bem, respondeu-me Antonino. Como? Indaguei. Como pode estar bem se da última vez em que eu vi, estava sendo retirado do presídio numa camisa de força, totalmente enlouquecido? E eu, no íntimo, sabia que ele estava subjugado por aqueles espíritos que o Red mandou sobre ele. Se não me acredita, disse Antonino, vou levar-te para vê-lo. E assim, depois que terminamos aquela tarefa que desenvolvíamos, Antonino se achegou a mim, dizendo simplesmente, vamos. Nada questionei, pois já sabia que iríamos ao encontro de Tonhão. Volitamos por sobre São Paulo, até que em localidade já bem afastada da sociedade descemos. Eu, surpreso, não falei que a vida ainda me reservaria muitas delas. Vi que entrávamos em uma pequena igreja evangélica. Sentamos no fundo e aguardamos. A igreja, embora pequena, foi se enchendo pouco a pouco de pessoas humildes, mas sinceras, que buscavam ali o conforto para seus males e forças para levarem adiante suas lutas. Dali a pouco, chegou com um grupo um senhor cinquentão, de braço com uma idosa trêmula que me chamou a atenção. Embora diferente do passado, percebi, naquele homem de olhos serenos e vibração harmônica, o Tonhão. Não consegui articular palavras, apenas olhei para Antonino interrogativamente, que me fez sinal para que aquietasse. Tonhão? Pois aquele homem era o Tonhão, e ele subiu na tribuna, fazendo o sinal aos fiéis, e imediatamente uma música se iniciou na plateia. Com uma voz possante, ele dirigia o coral. Logo após, fez uma leitura evangélica que coincidentemente caiu no trecho Perdoar 70 vezes 7. Após a leitura, nosso irmão fez uma prédica admirável sobre o perdão, relembrando Jesus na cruz perdoando seus algozes. Pude notar seres angelicais o envolvendo, enquanto discorria sobre a leitura as mais belas inspirações que estes seres lhe passavam. A pequena plateia se emocionou e confesso que eu também. Terminado o culto, a maioria se aproximou do pastor. Antônio, para agradecer ou simplesmente abraçá-lo, e a sua mãe, a senhora idosa que ele carinhosamente sustentava ao seu lado. Antonino então se aproximou dele e espiritualmente deu-lhe também um abraço. A seguir, se dirigiu a um ser radioso que não se afastava do nosso irmão. Cumprimentaram-se como velhos conhecidos. Caro Antero, como vai? Com a graça de Deus, muito bem, Antonino, respondeu o espírito com um maravilhoso sorriso. Depois, se virando para mim, completou. Vejo que nosso irmão Fábio está muito bem. É um prazer tê-lo aqui. Senti-me encabulado por me ver excluído do assunto, pois todos pareciam saber de tudo, menos eu. Olhava aturdido para Antonino, que, percebendo meu acanhamento, se apressou em esclarecer. Este é irmão Antero, pai de Antônio, que tem se desvelado em auxiliá-lo. Mas, balbuciei, a mudança dele é tão grande. Difícil ver isto em alguém encarnado, quero dizer, uma mudança tão grande em tão pouco tempo. Como não? Você também não mudou nesse mesmo espaço de tempo? Perguntou Antonino. Sim, mas aqui na espiritualidade se recebem muitos esclarecimentos. Não há como permanecer nos mesmos erros. Fábio, os esclarecimentos só chegam quando se está preparado. Antes, são como pérolas jogadas aos porcos, como diz o Evangelho, respondeu o senhor Antero. Ocorre que o sofrimento também é uma forma de despertar. Foi o que aconteceu com seu Antônio. Sofreu tanto que não viu outra saída senão buscar a Deus. Bendito foi este sofrimento para ele. Antes, sem conseguir acreditar, falei, mas como ele conseguiu se livrar dos espíritos que o obsidiavam? Estes, falou o senhor Antero. Foi um longo trabalho de minha esposa, mas para que possa entender melhor, contarei desde o início. Antônio, ou Tonhão, como você o conheceu no presídio, sempre foi folgazão. Não se preocupava muito com o amanhã,
perdendo oportunidades preciosas, inclusive de trabalho material. Vivia de pequenas negociatas, onde ia arranjando dinheiro para sobreviver, se bem que a mãe nunca lhe negou nada. Nos tempos que antecederam sua prisão, caiu nos pequenos furtos, nos vícios, enfim passou a viver de negócios escusos até que foi preso. Como sempre, foi valentão lá dentro. Logo arrumou alguns servidores e passou a dirigir aquele pavilhão, se contendo somente ante o nosso amigo negro. Tornou-se conhecido, então, pelo Esteves, que sempre se mantinha informado sobre o que se passava no presídio. Tinha grande preocupação em ter sob controle alguns funcionários que aliciou à custa de muito dinheiro, para o caso de algum dos seus homens ser preso e ele ter como tirá-lo de lá ou silenciá-lo antes que desse com a língua nos dentes e falasse da real função de sua transportadora. Assim, quando você foi preso, Fábio, o Esteves sabia tudo o que se passava lá dentro com você. Tonhão recebia instruções dele para te maltratar e em troca era muito bem pago. Não quero justificar os atos de meu filho, mas ele não era desses grandes criminosos, só não pensava muito no outro. Depois do ocorrido, ele saiu dali transferido para um manicômio numa cidadezinha do interior. Seu estado era lastimável, mesmo porque era consciente do que lhe ocorria. Percebia claramente os espíritos que o subjugavam. Minha esposa, numa luta constante para ajudá-lo, transferiu-se para tal cidade, amparada pela igreja local, filial da igreja a que ela pertencia aqui na capital. E assim, junto com irmãos da igreja, passou a frequentar quase que diariamente aquele hospício. Ali faziam cultos, cantavam e orando ao Pai por aqueles irmãos em condições tão tristes. Minha esposa conversava muito com o filho. Embora ele se mantivesse alheio, ela no íntimo sentia que ele podia ouvi-la. Lia-lhe o Evangelho constantemente. E assim, ao cabo de alguns anos, conseguiu o afastamento definitivo das criaturas que o atormentavam. Como sequela, ficaram crises que o acometiam, tal como as epiléticas. Sua consciência se restabeleceu, portanto não havia mais motivos para que ele permanecesse ali. Ainda auxiliados pela igreja, conseguiram que um dos seus membros, advogado, pegasse sua causa. Como seus delitos não eram tantos, e ele, na época em que foi afastado para o hospício, já estivesse com mais da metade da pena cumprida, o advogado não teve dificuldades em conseguir sua libertação. Meu filho não cabia em si de felicidade quando se viu em liberdade. Sua transformação foi tamanha que até nós da espiritualidade ficamos surpresos. Passou a frequentar assiduamente os cultos e, para a alegria de minha querida esposa, logo estava dirigindo as palestras públicas. Com o seu empenho, temos conseguido controlar as crises convulsivas que nada mais são que a mediunidade destrambelhada, resultante dos anos que passou sofrendo a subjugação daqueles irmãos infelizes. Assim, Fábio, hoje o que você pode ver está aí na sua frente, um Tonhão redimido. Ele não só prega o Evangelho, mas o que é essencial, tem procurado vivenciá-lo no seu dia a dia. Nem sei o que dizer. Somente crer cada vez mais que Deus está presente em nossa vida e sabe a hora certa de nos tocar no coração. O irmão Antero olhou-me como que titubeante e falou: Fábio, procure não guardar mágoas pelo que ele fez, sim, deve perdoá-lo. Já o perdoei, senhor Antero. Aliás, não lhe guardei mágoa. Sofri na época, mas passado algum tempo, já quase não me lembrava mais daquela fase da cadeia. Ele sorriu agradecido, deu-me um forte abraço. Para provar meus sentimentos, consegui me aproximar de Tonhão, ou senhor Antônio, e dar-lhe um forte abraço. Qualquer mágoa que ainda tivesse dentro de mim se desfez naquele momento, pois senti uma alegria imensa por vê-lo tão bem. Despedimos-nos do senhor Antero e retornamos ao nosso local de trabalho. No caminho eu perguntei: Antonino, há quanto tempo você sabia da transformação do Tonhão? Desde que se transformou, como você diz, respondeu sorridente. Quer dizer que você andava junto dele? Como não, Fábio? Você sabe que as equipes que atuam junto de irmã Adelaide procuram sempre auxiliar as vítimas do RED. Eu sou um pequeno servidor, mas tenho me colocado ao serviço dela, pois sei o quanto esta senhora trabalha em nome de Jesus.
Então, ajudando-a, coloco-me um pouquinho mais perto do mestre. Depois, sempre gostei do Tonhão, apesar do que ele lhe fez. Sentia que faltava somente o empurrão na direção certa para que ele abandonasse aquela vida desregrada. Assim, sem querer, Red nos prestou um valioso auxílio, colocando aqueles espíritos junto a ele. O que foi feito por maldade acabou se revertendo em benefícios ao nosso irmão. Dei-me por satisfeito e fizemos o restante do trajeto em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Um dos postos estava um tanto alvoroçado, pois uma falange numerosa de espíritos chefiados pelo próprio Red se preparava para atacar. Nosso irmão estava em fúria. Recentemente tinha perdido mais de uma dezena de irmãs que fugiram buscando guarda justamente na sociedade já mencionada. As irmãs para ali foram conduzidas por uma de nossas companheiras que se infiltrara há algum tempo no reduto das mulheres dessa organização. Logicamente, não foram todas que vieram, mas as que decidiram foram atendidas e imediatamente conduzidas para tratamentos. Red nunca mais as viu. Imediatamente, nossa irmã Adelaide chegou, já direcionando a operação de proteção ao posto. Várias redes fluídicas foram colocadas estrategicamente no alto. Assim, conforme se aproximavam, os irmãos iam sendo capturados pelas redes. Red, meio decepcionado, debandou buscando salvar o restante do grupo, mas não saiu sem antes trovejar ameaças a todos e desapareceu. Assim, sucessivamente, foi o mesmo acontecendo nos outros postos. O fato é que, cada vez que ele nos atacava, perdi umas dezenas de seus comandados. Sem perceber, devido à ira que eu consumia por ver seus planos tão bem detalhados irem por água abaixo, Red se aproximava cada vez mais de nossa irmã Adelaide. Um dia, ele sofreu uma perda lastimável para o seu grupo. Um de seus generais de confiança foi preso. Sabíamos que ele não aceitaria a perda sem lutar. Preparamo-nos para recebê-lo. Irmã Adelaide, auxiliada pelos construtores, ligou o posto para onde este irmão, tão importante para as forças do Red, fora levado, diretamente à Sociedade Espírita Teresinha de Jesus, formando-se um caminho. Algo interessante que eu não sei explicar, mas assim que entramos na tenda maior do posto de socorro, encontramo-nos na antessala da sociedade. Todos se afastaram do posto, deixando-o deserto. O general do Red já se encontrava alojado em uma câmara na sociedade, esperando o trabalho de desobsessão, pois tudo fora planejado para que ocorresse exatamente no dia desta atividade. Ali, a equipe espiritual da casa, já a postos, auxiliada por sua vez pela equipe da irmã Adelaide, aguardava. Nosso irmão deu sua comunicação, descontente e raivoso pela situação em que se encontrava. Emitia sem cessar pensamentos a Red para que viesse auxiliá-lo. Deixamos que suas emissões chegassem ao nosso irmão. Aliás, contávamos com isso para atraí-lo. O previsto pela nossa irmã Adelaide aconteceu. Red cercou o posto e entrou na tenda preparada, e na mesma hora foi atraído para a sala de desobsessão. Ficou aturdido, pois percebeu que caíra em uma armadilha. Seu descontentamento era evidente, mas dono de autocontrole muito grande, deduziu que não poderíamos retê-lo ali contra sua vontade. Gritou: "Quem são vocês? Que lugar é este?" "Aqui, meu irmão, é um hospital", respondeu o doutrinador. "Hospital? Acaso te pareço doente?" respondeu sarcasticamente. E assim, a cada frase do doutrinador, ele o cortava, não deixando que formulasse o pensamento. Ao final, com a médium exausta por contê-lo, deixamos ir. Mas desde aquele dia, já estava imantada ao local. Nossa irmã Adelaide vigiou o tempo todo durante a comunicação. Muitos meses se passaram e nosso irmão Red vinha, rugia seu descontentamento e fúria e ia embora, mas era sempre atraído novamente pela mente poderosa de nossa irmã Adelaide. Até que um dia, ela se fez visível a ele, que a reconhecendo não conseguiu mais se conter. Chorando amargamente, se deixou conduzir por ela qual uma criança que cai quando se machuca, corre para os braços da mãe, no qual sabe que receberá o consolo certo. Confesso, meus irmãos, que eu não consegui acreditar no que conseguimos.
Para Milred era um ser destituído de sentimentos. Como podemos nos enganar, não é mesmo? Até ele trazia dentro de si uma réstia de amor. Então nada está perdido. Toda criatura está intimamente ligada ao seu Criador, Deus. Os irmãos acostumados com trabalhos desse teor, normalmente os de desobsessão, sabem o quanto é demorada a conscientização de determinados irmãos. Então, compreendam que narro aqui de maneira bem sucinta o que se passou, pois se fosse detalhar, seria muitas páginas a mais. Portanto, não foi de uma hora para outra que nosso irmão conseguiu despertar. Aliás, segundo informações posteriores de irmã Adelaide, ele de certa forma não voltou ao normal depois que ela o levou. Estava numa condição quase infantil e dali já foi preparado para uma nova reencarnação compulsória. Só que agora irmã Adelaide, com a autorização do mais alto, conseguiu cortar as ligações que ele mantinha com sua falange. Ela pessoalmente se encarregou de todo o processo, bem como se incumbiu de direcioná-lo na nova encarnação. Seria seu anjo da guarda, tarefa das mais gratificantes, como ela própria definiu mais tarde. Assim, uma boa parte do caso do Red Marinheiro estava solucionada, mas restavam umas centenas de irmãos que, no momento, se atropelavam para assumir o lugar dele. E entre os que lutavam entre si, cada um querendo assumir aquele posto, estava meu antigo patrão, Sr. Esteves. Comandou por tanto tempo o crime no mundo material e assim que chegou aqui, já começou a se envolver ainda mais com as falanges trevosas, aumentando consideravelmente seus delitos perante a lei divina. E além desses já citados irmãos, restava também o Cérbero, não conseguia esquecê-lo. Nosso trabalho crescia cada vez mais. Assim que conseguíamos resgatar algum irmão, muitos de nós nos comprometíamos em auxiliá-los à nova trajetória. Então, as tarefas aumentavam sempre. Eu, Antonino e todos os outros companheiros procurávamos nos dividir para que tudo saísse da melhor forma possível. Dessa maneira, o grupo dos afetos, como meu primo Walter, Arthur, Samuel, acabava ficando muito tempo sem se ver. Quando nos reencontrávamos, a alegria era enorme. Em contrapartida, novos companheiros surgiam, novas amizades eram feitas. É muito bom trabalhar aqui na espiritualidade. Cada um procura fazer a sua parte da melhor forma possível. Ninguém deixa o fardo para o outro, pois o interesse em progredir é mútuo e só se progride trabalhando. E se caso ocorre de alguém não aguentar, é transferido para outro setor, mas de acordo com seus gostos, condições e suas tendências, sem cobranças ou críticas de ninguém. O que eu mais gosto é o respeito mútuo que existe entre todos. É admirável e gratificante trabalhar com essas equipes tão harmonizadas e conscientes de suas responsabilidades. Capítulo 28. Um dia estava no instituto, num raro momento de lazer. Sentia-me um pouco solitário, pois Lucila, engajada por completo em sua nova tarefa, estava de plantão. Eu me encontrava só, lendo um pouco, quando alguém veio me chamar. Trazia um recado de minha avó Maria. Fui imediatamente ao seu encontro. Ela estava com um grupo de pessoas, entre elas Samuel e Arthur. Ansioso, fui dizendo, enquanto cumprimentava a todos. Vó, o que acontece? Percebi uma certa agitação no seu recado. Agitação não, meu neto, pressa. É algum resgate urgente? Sim. Um amigo que está para desencarnar encontra-se sofrendo muito porque certos irmãos não querem deixá-lo partir. É sempre a mesma história. Os familiares nunca querem perder o encarnado. Fui falando sem pensar. Este caso é diferente, Fábio, disse vó Maria muito séria. Já comecei a ficar curioso com esse comentário dela, mas calei-me e passei a observar os companheiros. Senti todos muito compenetrados na responsabilidade da tarefa. Volitamos velozmente chegando a São Paulo. Aos poucos a cidade foi desaparecendo. Os grandes prédios sumindo no horizonte, dando lugar aos pequenos vilarejos, até que os campos foram tomando conta da nossa visão. Percebi que avançávamos cada vez mais para o interior. Uma cidadezinha surgiu, fomos descendo, mas ainda seguindo adiante. Esta também foi ficando para trás. Sítios surgiam agora até que vimos em meio à plantação uma casinha toda iluminada.
Meu coração ia se apertando, não sei o que se passava comigo, mas pressentia que este não era um resgate comum. Perguntei então: vó, quem viemos buscar? Um amigo muito querido de todos nós. Não ousei perguntar quem era, no íntimo já adivinhava. Descemos, várias entidades nos aguardavam. Fomos recebidos com abraços e manifestações de carinho por parte de todos. Minha avó, depois de cumprimentar a todos, foi perguntando a uma senhora idosa: Irmã Selma, como estão nossos irmãos? Inconformados, irmã Maria. Tentamos tudo como a irmã pediu, mas nada. Sequer percebem, só a irmã mesmo para conseguir falar com eles. Sim, vamos sem demora. E voltando-se para nós, exclamou: é hora de ligarmos-nos a Jesus, meus irmãos. Principalmente você, Fábio, não deixe que a emoção o desequilibre. Vamos ajudar os nossos irmãos. E foi entrando na casa humilde. Esta se compunha somente de 2 cômodos. Na cozinha, um fogão a lenha desses feitos de barro, uma mesa tosca e um banco de troncos de madeira. Este era o mobiliário. Entramos no quarto, apenas um armário e um banquinho servindo de aparador para uma lamparina e uma cama. Mas tudo isso só percebi depois, pois assim que entramos no quarto, a cena que vimos nos comovia e chocava. Um senhor de cor negra, parcos cabelos ao redor da cabeça e a barba totalmente brancos, jazia ali suando em bicas. Era só pele e osso. Parecia um corpo sem vida, não fossem os olhos abertos e extremamente lúcidos. Agarrados ao pobre velho já moribundo, 4 espíritos choravam qual crianças. Em vão, os irmãos ali presentes tentavam afastá-los sem conseguir. Vó Maria foi se aproximando e imediatamente se colocou a orar. Fizemos o mesmo. O velhinho, que cada vez mais me chamava a atenção, imediatamente abriu um sorriso exclamando: oh, Jesus ouviu minhas preces. Você veio ajudar o pobre negro, minha irmã. Sim, meu amigo. Há tempos estou ao seu lado, porque eu abandonaria justamente agora. A estas palavras dele já não tinha mais dúvidas. Era o meu amigo negro. Se o físico estava irreconhecível, os olhos e a voz não. Sem conseguir me conter, exclamei: meu Deus, é o negro. Ele, dando mostra de uma mediunidade admirável, mesmo porque já estava também mais deste lado de cá do que do terreno, falou: a irmã trouxe várias companhias, não é? Sim, meu irmão, são todos amigos, todas pessoas que te amam muito. Durante todo esse diálogo, os espíritos agarrados a ele continuavam na mesma posição. Minha avó começou a conversar com eles. Vamos, meus filhos, não hajam assim. Já conversamos outras vezes. Vocês entenderam e agora voltam ao encontro da mesma forma. Não percebem que fazem o nosso irmão sofrer intensamente? A estas palavras, um deles, uma moça extremamente abatida, respondeu: ele é meu pai, não vou deixá-lo ir. Já vivi muito tempo procurando, sofri muito sozinha. Agora que eu o encontrei, não vou deixá-lo mais. Já disse a você e a eles. Falou designando os outros 3 espíritos que nosso irmão necessita partir. Seu tempo já está se ecoando. Este corpo velho e cansado já não consegue mais reter o espírito. É vocês que o prendem nesta condição. Não queremos que ele vá. O que será de nós sem ele? Os vingadores podem nos pegar. Muitos já tentaram, mas não podem com ele. Falou um dos 3. Sim, nosso irmão negro é de uma bondade imensa. Consegue manter os irmãos trevosos distantes deste lar, mas há outra maneira dos irmãos não caírem na mão dos perseguidores. Você tem de aceitar o que falamos, acreditar que não vamos abandoná-los aqui. Podemos levar não só ao nosso irmão negro, mas a todos vocês. Eles, indecisos, se entreolharam sem saber o que fazer. Vó Maria continuou, enquanto o restante do grupo se mantinha em prece. Eu, de minha parte, não consegui orar. Tal era a expectativa por ver o caso solucionado. Meus filhos, vocês, durante os anos em que estiveram aqui vivendo juntos com o nosso irmão negro, aprenderam muitas coisas, progrediram muito. Pois se no início aqui chegaram engalfinhados com a nossa irmã que buscava se vingar de sua morte violenta e prematura, atraída pelas preces constantes e o carinho do pai, acabou por encontrá-lo e trouxe junto vocês que também buscavam vingança contra nosso irmão negro. Lembram-se de quantos sofrimentos,
Somente nosso irmão negro se manteve equilibrado, apesar do assédio tremendo e dos fluidos deletérios que vocês inconscientemente emanavam sobre ele. Vocês tiveram a oportunidade de o verem trabalhar a terra, tirando da mesma o seu sustento. E o mais importante, aprenderam com ele como servir ao próximo. Por meio de sua mediunidade, nosso irmão ajudou muita gente. Quantas curas, quantas consolações ele espalhou. Tudo isso vocês assistiram. E ao findar do dia, ele se dispunha a ensinar a vocês o Evangelho de Jesus. Sabia da presença de todos. Sentia perfeitamente a filha querida, mas percebia-lhe o ódio a queimar-lhe as entranhas. Sabia da sanha vingadora de cada um de vocês e, embora num passado remoto, ele próprio tenha sido levado ao alto extremo, assassinando-os num delírio desesperado por não aceitar a morte da filha, assumiu a sua culpa perante as vítimas e a sociedade e passou mais de 30 anos na prisão, mas não parou na prostração ou na autopiedade. Antes se colocou à disposição para ensinar-lhes o valor do perdão, enquanto ele próprio buscava também perdoá-los, e conseguiu. Hoje já não vê diferença entre vocês e a filha querida, e vocês, meus irmãos, quando vão perdoá-lo. Um deles se apressou em responder, mas já o perdoamos. Se fosse eu que perdesse uma filha daquela maneira, também faria o mesmo, caçaria o assassino até encontrá-lo. E o outro ajuntou. Eu também já o perdoei, sou o culpado. Nem sei se Deus um dia vai perdoar tantas faltas, mas ele se comprometeu a nos amparar sempre, e se vocês o levarem, como vamos ficar? Irmãos, repreendeu Vó Maria, vocês parecem que não ouvem o que falo, não podem ficar grudados ao negro. Ele se comprometeu sim a auxiliá-los, mas não é o que tem feito ao longo desses 10 anos de convívio com vocês. E no momento ele não pode auxiliá-los, é ele quem necessita de ajuda, não veem como sofre. Dessa maneira os espíritos se soltaram daquele velho corpo, encarquilhado, e passaram a observá-lo melhor. Nosso amigo negro arquejava, dando mostras de já não ter forças para acionar o mecanismo corporal. O coração ia parando pouco a pouco. Somente sua força de vontade ainda o prendia ali, pois as extremidades do físico já estavam totalmente soltas do perispírito. Achei aquilo estranho e apurei os sentidos. Percebi então que havia outras entidades no quarto. Eram os técnicos que libertavam o físico do perispírito. Nunca tinha observado antes este trabalho e passei a acompanhar com muito interesse. Eles já tinham iniciado realmente, pois os membros estavam totalmente liberados do corpo, que imediatamente ia perdendo a cor original, ganhando um tom violáceo no lugar. Conforme iam puxando pequenos fios que ligavam os dois corpos, estes imediatamente eram puxados como os elásticos para o perispírito. Muitos fiozinhos rompiam-se sozinhos, outros necessitavam ser cortados. Acredito que seria como cortar um cordão umbilical, só que bem rente ao corpo físico. Bem, voltei a mim da observação com a voz de minha avó. E então, meus irmãos, o que decidem? De qualquer forma, nosso irmão partirá. Depende de vocês aceitarem ir conosco para um tratamento, libertando-os deste lugar, e também de irmãos que tentam arrebanhá-los para lugares tenebrosos, ou ficarem entregues a si mesmos. Todos falaram em conjunto. Não nos deixem aqui, temos medo. Eu quero ir com meu pai, gritou desesperada a moça. Terão oportunidade de estar com ele sim, mas não agora, no momento. Cada um será conduzido para um tratamento, está bem? Sim, responderam eles chorando, mas conformados. Vó Maria fez um sinal para Arthur e Samuel, que imediatamente se acercaram dos nossos irmãos, levando-os para outro cômodo, onde outras entidades que ali aguardavam se encarregaram de conduzi-los a um hospital espiritual. Depois, dirigiu-se ao nosso irmão falando sorrindo. E agora nós, meu irmão. Negro parecia sofrer bastante naquela situação, mas não reclamava ou gemia. Ao contrário, procurava manter o sorriso nos lábios e a serenidade nos olhos. Os técnicos, em segundos, terminaram de libertá-lo. Logo a seguir, passaram a dar passes no corpo, retirando os últimos resíduos energéticos que havia enquanto entregavam nosso irmão aos nossos cuidados.
Eu, sorrindo muito feliz, quis ser o primeiro a segurá-lo. Quantas saudades, meu amigo, já fui falando, quando minha avó me advertiu amorosamente. Depois, querido, vocês terão muito tempo para matar as saudades agora. Nosso irmão necessita ser afastado para se recompor. E felizes retornamos levando o precioso fardo para o nosso instituto. Aqueles tempos em que pude usufruir novamente da companhia do meu amigo foram muito gratificantes. Ele parecia uma criança diante de um mundo encantado. Assim que melhorou, passava a maior parte do tempo apreciando o jardim. Fábio, disse-me em um de nossos encontros, quanta coisa nós esquecemos vivendo no mundo material, não é? Sim, meu amigo. Perguntei-me muito o porquê disso, e encontrou respostas? De certa forma, sim, respondi-lhe. Quando nos lembramos de outras vidas passadas, percebemos tendências muito fortes dentro de nós. Quando reencarnamos, deixamos que essas tendências, na maioria más, se sobreponham a todas as outras lembranças. E o negro, dando mostras de grande compreensão, completou: embora aprendamos muito quando estamos aqui, não enraizamos o aprendizado como deveríamos, pois só a prática fará isso. Ao voltarmos para a vida carnal, dá-se o teste sobre qual aprendizado está mais forte, o antigo ou o novo. Porque tudo o que somos necessitou de um aprendizado anterior, sejam os vícios ou as virtudes. É isso mesmo, negro. Vejo assim. Temos que fortalecer os novos aprendizados, vivenciando-os cada vez mais. Eles vão ganhando espaço dentro de nós, diminuindo cada vez mais os antigos, até que por fim desapareçam, restando só os novos que são bons. É uma tarefa para muitas vidas. Assim dialogávamos muito. Para ficar com ele, até pedi afastamento de uma das tarefas, pois encontrei aí uma forma de retribuir um pouco ou muito que ele fez por mim no presídio. Diga-me, negro, o que te aconteceu depois que foi para a colônia penal? Muitas coisas, Fábio, muitas coisas. Posso dizer que o tempo de prisão naquele lugar foi muito bom, um período de grande renovação para mim. Assim que lá cheguei, senti em nível espiritual um certo alívio. Não sei te explicar. Parecia que me desembaraçava de grossos fios que antes me traziam preso a certas entidades. Passei um longo tempo doente. A doença foi providencial, pois me afastei dos trabalhos de incorporação. No entanto, meus sentidos se aguçavam em vez de diminuir, como eu imaginava. Então passei a perceber outros tipos de espíritos ao meu redor. Entre eles, a mais constante era a tua avó Maria. Essa irmã me ajudou muito. Instruía-me telepaticamente sobre o Evangelho. Quando em sono físico, levava-me a lugares maravilhosos, onde reconheço hoje como este instituto. Enfim, ela com muito amor e paciência passou a substituir os espíritos que antes me assistiam. Se é que posso qualificar aquilo de assistência, assim que melhorei com a ajuda e o amparo dela, passei a me dedicar somente à cura de quem me procurasse em necessidades. Auxiliei muitos companheiros ali dentro da colônia penal. Com meu esforço, o próprio diretor incentivava o meu trabalho. Passei a cultivar as ervas que ele me intuía e a preparar certas infusões com elas. Certa ocasião, o filho pequeno do diretor daquela instituição ficou muito doente. Levado aos melhores médicos, ninguém pôde fazer nada pela criança. Uma noite em que ele, já desenganado, estava prestes a sucumbir, o pai chegou em total desespero com a mãe, que o trazia desfalecido nos braços, e rogou-me auxílio. Eu olhei a criança semi-morta, chorei, dizendo-lhes que nada poderia fazer, só Deus poderia salvá-lo. O homem humildemente então me falou: sim, acredito que só ele pode, mas, meu amigo, peça a você, pois a nós ele não ouviu, tanto que já clamamos. Eu confesso, não sabia como agir. Estava neste impasse, sem confiança e coragem para tentar algo, pois até então o que eu fizera eram feitos simples. E ali o que se me apresentava era um quadro desesperador. Não sabia o que fazer e roguei a Jesus uma luz. E Fábio, ela surgiu maravilhosamente na figura de tua avó, me dizendo: negro, pegue a criança no colo e rogue a Deus. Depois disso, nada mais temi e fiz tudo o que ela me ordenava. Conforme ia orando, podia ver intensa luz descendo sobre a criança, enquanto
Irmã Maria retirando daquele corpinho quase sem vida um fluido escuro. Assim ficamos bastante tempo, até que a criança deu um suspiro profundo e abriu os olhos pedindo água. Por instrução de sua avó, dei-lhe de minuto a minuto gotas de certa infusão. Passamos a noite velando pela criança e medicando-a. Ao amanhecer, posso dizer que o sol também entrou naquele corpinho, revitalizando, pois o menino já mostrava certo tom rosado na face e até conseguia sorrir para a mãe, que não sabia como me agradecer. Depois ainda, por instrução de sua avó, a criança ficou um tempo tomando determinada porção e muito chá, e para a surpresa de todos, sarou completamente. Diante disto, aquele homem tão ilustre para nós pobres detentos não sabia o que fazer para este nego velho. Então, entrou com um pedido para minha libertação condicional. Assim, com a ajuda dele, saí logo da prisão. Fui morar num pedaço de terra cedido por ele de uma sua fazenda. Ali passei a me dedicar largamente a auxiliar os que me procuravam buscando curar as suas moléstias. Quanto mais trabalhava, mais percebi a presença de tua avó, que se tornou um anjo a me amparar. Vivia satisfeito, mas não era feliz, pois não conseguia esquecer minha menina. Seus gritos de angústia sempre soavam em meu íntimo. Passei a orar constantemente por ela. Certa ocasião, irmã Maria me avisou para ser forte, pois iria receber em meu convívio espíritos em situação constrangedora, que eu deveria me preparar constantemente pelo Evangelho, pois da melhoria desses espíritos dependia minha libertação. Então, meu irmão, um dia acordei em uma angústia tremenda, sentindo-me sufocar. O mal-estar me prostou na cama por vários dias, quando vivi como em um pesadelo. Via seres disformes, que reconhecia serem os assassinos de minha filha, que por sua vez foram assassinados por mim. Ora era minha menina, que eu percebia totalmente dementada, se agarrando a mim, pedindo que ainda uma vez eu a livrasse dos inimigos. Então a via se levantar qual uma fera e se jogar sobre eles, que por se sentirem culpados perante ela, eram totalmente imobilizados e subjugados pela força do ódio que ela possuía. De outra feita, eram eles que se atiravam sobre mim, exigindo vingança, tentando me aniquilar. A agonia se estendia, até que ela ferozmente os arrancava de mim e passava a supliciá-los num quadro dantesco, destinado a levar qualquer um à loucura. Nesta situação dolorosa, roguei a Jesus amparo como nunca tinha feito antes. Aí surgiu tua avó, que mais uma vez veio como anjo salvador e passou a falar com aquelas criaturas. De início não a perceberam, mas foram de alguma forma imobilizados, perdendo todos eles bastante da força que tinham. A partir daí me acompanharam como uma sombra. Irmã Maria também nunca mais me deixou sozinho. Quando não era ela quem estava por perto, era alguma outra entidade abnegada que se colocava de prontidão ao meu lado. Não fora isso, meu amigo, creio que eu não teria aguentado por muito tempo, pois os fluidos que esses irmãos emanavam quase me sufocavam. Com o tempo, com o auxílio da espiritualidade e principalmente o consolo do Evangelho, que passou a ser o meu sustentáculo, fui conseguindo me equilibrar e, o que é mais importante, auxiliar minha filha e seus inimigos. Hoje, como você pode ver, são seres que, de certa forma, já conseguem conviver sem procurar se destruírem pelo ódio. E eu consegui, afinal, vencer também a animosidade e percebê-los como espíritos em grandes necessidades. Já não vejo diferenças entre eles e minha filha. São espíritos com os quais tenho compromissos. E se Deus me permitir, quem sabe daqui a algum tempo possa recebê-los a todos como irmãos para que sedimentem os sentimentos de fraternidade. Confesso que depois da narrativa do meu querido amigo negro, eu não tinha nada o que falar. Levantei-me e o abracei muito forte e ele sorrindo ainda comentou: Vamos, vamos, meu amigo. Não há nada de tão emocionante no que te contei, somente um acerto de contas entre espíritos devedores. Pode ser negro, mas a sua parte com certeza já pagou. E se faltar alguma coisa, disse ele sempre bem-humorado, a gente paga, não é? Não é bom para a saúde protelar as dívidas.
E assim abraçados fomos até o jardim que ele admirava tanto. Até o momento em que escrevo estas linhas, ainda usufruo da companhia de meu amigo negro. Ele é um trabalhador nato que não perde um momento dividindo-se como pode entre tarefas, estudos e atenção àqueles que elegeu como filhos do coração. Meu amigo negro é um grande homem sem dúvida. Eu admiro muito e o amo muito também. Capítulo 29. Nosso trabalho na crosta com a irmã Adelaide continuava firme. Eram muitos os espíritos levados para os tratamentos, mas nem bem desbaratávamos um grupo aqui, outro se formava ali. Pelos recém-chegados da carne que, trazendo os estigmas do vício, já eram imediatamente arrebanhados pelas fileiras das trevas. Nossa irmã, como boa estrategista, detinha-se na busca dos mandantes. Depois que nosso irmão Red fora levado, ninguém mais ouviu falar dele. De certa forma, esta falange pressentia que alguém agia no intuito de enfraquecer a famigerada organização das sombras. Perguntei então a ela, em certa ocasião, sobre nosso irmão Cérbero. Ela, depois de silenciar por longo tempo, um hábito que respeitávamos, pois sabíamos que nesses momentos nossa irmã buscava inspiração do mais alto, só então me respondeu: sim, este irmão me preocupa. É oportuna a sua pergunta, pois recentemente recebi do Plano Maior instruções para tentar neutralizá-lo e, quem sabe, direcioná-lo para a sustentação de um trabalho mediúnico, onde poderemos tentar um diálogo com ele. Irmã Adelaide, arrisquei a perguntar. Percebo que vocês procuram ter muito cuidado com esses espíritos. Apesar deles serem tão empedernidos no mal, não poderiam agir com mais rigor? Com certeza sim, mas de que adiantaria? Teríamos em mãos somente um ser empedernido no mal, como você diz, e mais revoltado com as hostes divinas que o procuraram salvar. Mas a senhora crê que alguém como Cérbero consegue perceber a preocupação que vocês têm para com ele? Ele me parece tão destituído de sentimentos. Diz o Evangelho que todo ser, por mais vil que seja, traz no íntimo uma centelha de sentimentos por um ser qualquer ou objeto, transformando este sentimento em verdadeira sublimação. A rigor, todos trazem em si o germe do amor, centelha divina colocada dentro de cada um por Deus no ato de sua criação. Nosso irmão Cérbero não foge à regra. Nossa maior preocupação com ele é porque, como exilado, não conseguiu ainda se ligar a ninguém pelo sentimento. Como assim exilado? Indaguei curioso. O irmão não é originário deste planeta, aliás, muitos não são, mas com ele não ocorreu como com a maioria, em expurgo coletivo. Foi exilado de seu planeta de origem sozinho. Este foi o seu castigo. E pelos padrões espirituais isto se deu há pouco tempo, cerca de 1000 anos. Então isto ocorre ainda? Há espíritos que são expulsos de onde vivem? Sim. Sempre que se torna uma dificuldade para os seus irmãos naturais, com certeza, muitas tentativas correcionais são feitas antes dessa resolução, que te parece tão drástica. Confesso que é estranho pensar que podemos ser expulsos da Terra. Embora muitas vezes achemos doloroso viver aqui, não consigo me posicionar vivendo em outro planeta. Não é tão estranho quando pensamos que as moradas do Pai são variadas e nós, como seus filhos, poderemos horas estagiar aqui, ora ali, dependendo da nossa necessidade. Muitos espíritos, com uma certa evolução, pedem existências de aprendizado em esferas afins e fazem isso com satisfação e júbilo, pois sabem que darão verdadeiros saltos na evolução se ali conseguirem assimilar os conhecimentos que são oferecidos. Nossa, irmã Adelaide, como é belo pensar assim. Parece que o universo se torna tão familiar e que nós todos somos realmente uma só família. Isso é fato, meu filho, respondeu minha querida irmã e continuou. Por outro lado, pense no sofrimento do ser afastado do convívio dos entes queridos, vivendo num mundo estranho e ainda sem condições de entender esta fraternidade cósmica na qual todos nós estamos inseridos. Este é o caso do nosso irmão Cérbero, espírito de grandes conhecimentos científicos, mas que, devido ao orgulho extremado, desviou-se do caminho reto que conduz ao Pai, preferindo das experiências nefandas
sem se importar com os irmãos inferiores que utilizava sem piedade ou respeito, deformando-os ou condenando-os a uma idiotia permanente. O que a senhora chama de irmãos inferiores? O universo é vasto, como sabe, e há muitas formas de vida que, sem sair do planejamento primordial do que é o ser humano, diferem um pouco entre si. No hemisfério onde nosso irmão cérebro habitava, havia muitos planetas de grande beleza e sublimidade, e em alguns já se aproximavam os seus habitantes de estado de felicidade perene. Mas Deus, em sua sabedoria, colocou no meio desses astros sublimes alguns planetas jovens para onde mandava almas nascentes. Deveriam ser tratadas ali como crianças infantis que eram, e protegidos por esses seres já possuidores de conhecimentos para direcioná-las rumo ao progresso. Eram, então, visitados sucessivamente no início, a título de estudá-los. Depois, a alguns mais inteligentes era dada a oportunidade de conhecer os orbes mais evoluídos. Dessa maneira, tornou-se comum no mundo de Cérbero encontrar essas criaturas. Cérbero, que precisava de material humano para levar adiante suas experiências, passou a utilizar esses seres que eram considerados pela maioria, apesar da evolução local, como seres destituídos ainda de inteligência. Mas como Deus não permite que coisa alguma vá além dos limites, acionou a lei de ação e reação contra não só nosso irmão Cérbero, mas contra toda uma falange que faltava com o amor e o respeito aos irmãos menores, que em vez de serem protegidos e direcionados rumo a uma condição melhor, como era o dever, foram maltratados. Sérios distúrbios ocorreram nesse planeta e, como consequência, os envolvidos no tráfico de seres, pois era um tráfico de planeta a planeta, acabaram perdendo suas posições ali. Cérbero, por ser o mais envolvido, foi o único a sair do hemisfério, pois o planeta que o atraiu de acordo com a lei das afinidades foi a Terra, justamente no momento em que ela passava por situação crítica, no início da Idade das Trevas. Aqui chegando, quase pego de surpresa, imediatamente tentou ligar-se aos familiares, nada conseguindo. Alguns procuravam até interceder por ele, pedindo para reencarnar aqui, mas devido às suas culpas, não foi permitido para aquele momento. Hoje já é outra história. Alguns vivem ao lado dele, contudo, totalmente cego, ele sequer os reconhece. Mas, irmã Adelaide, e se ele foi expulso justamente por conta das tais experiências, por que continua ainda com isso? É o poder da fixação. Nosso irmão se condicionou em um tipo de conduta e não consegue ver outros caminhos. Percebe que precisa evoluir, mas tenta somente por um lado. Acha que somente a ciência material vai dar respostas a todas as questões. É um espírito que se reconhece como tal, mas nega a própria paternidade divina. Sente que uma força o impulsiona para a frente, mas não admite que essa força é o amor de Deus. Enfim, é um irmão equivocado dentro de seus conhecimentos. Não foi muito justo com a Terra ele vir para cá, não é? Porque pensa assim, Fábio. Não percebe que cada um está no lugar certo, de acordo com suas tendências e sua vibração? Se a Terra o atraiu, foi porque a maioria dos seus naturais vibrava igual a ele. Não, meu irmão. Nada há de injusto quando se trata das leis divinas. E ele sempre se embrenhou por este lado científico? Não. Logo que aqui chegou, a espiritualidade superior vedou pela reencarnação compulsória a maioria dos seus conhecimentos. Só que ele descobriu outra forma de disseminar suas ideias. Partiu para o campo da filosofia, em que passou a pregar a teoria do caos e a inexistência de Deus. Conseguiu muitos seguidores e também foi responsável por muitos suicídios dos que liam e acreditavam no nada depois da morte, como uma fuga para os seus males. Assim, em vista deste quadro, nosso irmão foi retirado dos meios civilizados e, novamente, em reencarnações compulsórias, renasceu por diversas vezes entre silvícolas. Veja a justiça do Pai se operando. Por haver desrespeitado criaturas simples, nosso irmão foi condenado a viver em um planeta bastante inferior, se comparando com o seu, e como ainda soube valorizar a bênção do recomeço que lhe foi dado.
Foi condenado a viver entre criaturas tão simples como aquelas que ele utilizava para suas experiências. Hoje, em sua aparência, ele pouco difere da condição daqueles irmãos, mas traz armazenado no espírito todo o conhecimento adquirido em sua trajetória, patrimônio que lhe pertence por direito de evolução e não por ser retirado. Recordar tudo é só uma questão de melhora. Mas, irmã, mesmo agora nosso irmão tem muito conhecimento, não é? Aliás, ele tem um poder que eu nunca vi, a não ser aqui entre espíritos muito superiores. Sim, nestas vivências entre os indígenas, nosso irmão também conquistou alguns méritos, foi curandeiro, ajudou a muitos com esses conhecimentos. Você percebe, Fábio, que ele de certa forma está recomeçando, só que em uma área mais simples, voltada para a natureza, em que tem inúmeras chances de progresso. Hoje nosso irmão é um ser que ama a natureza e isto já é um começo. A irmã acredita que conseguiremos envolvê-lo e trazê-lo para este lado? Com certeza. Jesus está à frente e está acostumado a lidar com espíritos desse naipe. Haja vista que nos suporta tanto tempo, e assim dizendo ela riu suavemente. Eu fiquei ali, embevecido, olhando e pensando, como ser como ela poderia ser insuportável para alguém? Ela, continuando a sorrir e percebendo meus pensamentos, falou, nem sempre fui assim, Fábio. Se hoje já consigo amar até os meus inimigos, houve época em que não titubeava em atacar traiçoeiramente. Depois, nosso mundo ainda é de expiação e provas, em processo de evolução. Somos todos sujeitos à queda. Veja o caso de nosso irmão. Vivia em um mundo muito superior ao nosso, no entanto, teve que abandonar o mundo amado porque se tornou motivo de perturbações. Quem nos garante que amanhã não poderemos estar nas mesmas condições? Temos que buscar viver o Evangelho de Jesus em sua simplicidade e clareza. Apegar-nos à prática que pode parecer banal, mas é a chave para a nossa redenção. Seguir o Cristo deve ser a nossa meta, mas não querer ultrapassá-lo, pois isto é orgulho puro. Jamais teremos condições para tanto, pois ele está e estará evoluindo sempre, sempre na nossa frente. Quero dizer com isso, Fábio, que ao termos grandes conhecimentos, mas sem a humildade de perceber que somos seres ínfimos ainda, corremos o risco de cair e nos machucar muito. Agradeci muito a nossa irmã pelos esclarecimentos preciosos e ela seguiu para os seus inúmeros afazeres. Enquanto fiquei ali sentada observando a noite, fora do posto de socorro, eu sabia que uma névoa intensa e escura encobria tudo, mas ali onde eu me encontrava, uma faísca limpa e clara vinda do alto cercava todo o perímetro do posto. Dali, eu conseguia ver uma brecha do céu. Naquele pequeno pedaço, várias estrelas eram visíveis. Pensei em quantas traziam habitantes tal qual a nossa terra. Quantos como eu, naquele exato momento, não sonhavam ou sofriam, e quantos também não estariam abrindo o coração em agradecimento a Deus pela vida. Senti-me envolvido por uma vibração de intenso amor. Reconheci ali o próprio amor divino se manifestando como uma onda ininterrupta que envolvia tudo o que existia. Senti-me ligado a todos os seres. Percebi num segundo que somos pequenos seres incompletos, que para formar um todo é necessário estarmos unidos em pensamentos e sentimentos. Entendi então por que os seres evoluídos lutam tanto pela nossa iluminação. Quanto mais conseguirmos atingir a evolução, maior a felicidade de todos. Algum tempo depois dessa conversa com a irmã Adelaide, fui chamada ao instituto. Lá chegando, fui informada por minha avó de que alguém muito íntimo de todos nós estava para desencarnar. Esse alguém era minha mãe. Mas, antes de narrar esse episódio, por demais emocionante para mim, quero esclarecer que, embora não tenha citado ainda, por diversas vezes encontrei minha mãe aqui, onde ela era sempre trazida pela minha avó. Em sua simplicidade, não tinha consciência de que se encontrava em espírito. Ficava sempre muito confusa por me ver, pois sabia que eu estava morto. Então, ora falava comigo como no passado, antes de minha viagem a São Paulo, referindo-se ao sítio e suas dificuldades, ou então entrava num choro delirante sem entender o que se passava. Por conta disso, passamos a evitar os contatos, mas ficava sempre muito feliz quando a via.
e agora minha avó dizia que ela estava para chegar. Confesso que nunca fui ao sítio desde meu desencarne. Por conta disso, passei a ficar muito ansioso. Pensei que só eu, ela e os técnicos do desencarne iríamos, mas eis que começaram a chegar diversas pessoas, meu primo Walter, Antonino, Arthur, Samuel e até meu amigo negro, mais algumas pessoas. No meio delas, percebi um senhor me olhando insistentemente. Em dado momento sorriu e eu reconheci o meu pai. Pai! Gritei relembrando os tempos de menino quando adentrava pela lavoura, gritando este nome a plenos pulmões, a fim de entregar-lhe a marmita com o almoço simples. Ele, algo titubeante, mas sorridente, abraçou-me dizendo: Fábio, meu filho, como fico feliz por ver-te tão bem. Pai, por que não nos encontramos antes? Acaso se esqueceu de mim? Não, meu filho, não o esqueci, mas a minha condição até bem pouco tempo não era das melhores. Como assim? Supunha o bem? Acaso não sofreu tanto para nos criar? Isso não dá méritos a ninguém. O sofrimento tem que ser entendido pela criatura e aceito para ser proveitoso. Caso contrário, corre-se o risco de fazer muitas besteiras como eu fiz. Mas que besteiras são essas, meu pai? O que o senhor pode ter feito de tão terrível assim para se encontrar ainda tão ressentido com a vida? Não, meu filho, não é ressentimento com a vida, mas comigo mesmo, por não ter conseguido suportar as provações e renegar a vida. Renegar a vida? Como assim, pai? Perguntei, já sentindo certa angústia se formando no peito. Não quero empanar a alegria desta hora, pois é importante estarmos todos bem no reencontro com tua mãe, minha querida esposa, que aguentou a labuta até o fim. Pai, por favor, seja claro, nada do que me diga vai me abalar, pois eu também não tenho muito do que me orgulhar com o passado. É, meu filho, uns desertam de uma forma, outros de outra. No meu caso, recorri a certo veneno que não deixa rastro para me livrar das responsabilidades, sem pensar na carga extra que estava deixando nos ombros de tua mãe. Confesso que fiquei estarrecido. Jamais imaginei que meu pai tivesse se suicidado. Vó Maria, como que percebendo a importância do momento, chegou abraçando-o, dizendo: Vamos, vamos, Agenor. Você não deve se exaltar, pois saiu da convalescença agora. Nossos irmãos maiores confiam que conseguirá se manter lúcido e equilibrado. Caso contrário, em vez de auxiliarmos o desenlace de nossa querida Ana, acabaremos por atrapalhar. Ele, compungido, enquanto enxugava as lágrimas que corriam, falou: Sim, recebi esta permissão a muito custo, tanto que nosso irmão disse apontando para um rapaz parecendo um enfermeiro: Venho também, caso eu precise de algum socorro, mas prometo a todos que se não conseguir me manter equilibrado, pedirei para ele me trazer de volta. Procurando confortá-lo, abracei-o e assim fomos todos nós, rumo ao sítio onde passei minha meninice e os melhores momentos de minha vida de encarnado. No caminho ia reconhecendo a cidade. Cada ponto era uma lembrança que me aguçava a memória, até que ao longe divisamos um local humilde, mas muito iluminado. Custei a reconhecer o sítio, tal movimento destilado que ali se operava. Percebi novas construções, mas não paramos, indo direto para minha antiga morada. A casa era a mesma, mas por dentro estava mais confortável, pintada, o que ressaltava ainda mais a luz que reinava naquele recanto. Um jogo de sofá, uma TV, coisas que não existiam em minha época, atestavam o esforço e a luta de alguém que procurava dar um pouco de conforto àquela que me deu a vida. Estava intrigado. Vários espíritos ali se encontravam e todos, sem exceção, conheciam minha avó, Antonino, Walter, pois os recebiam sorridentes e carinhosos. Perguntavam-me quem tinha ajudado os últimos dias de minha mãe, e na minha mente via meu irmãozinho Jorge ainda infantil e dependente. Entramos no quarto dela, tão conhecido para mim, onde pouca coisa tinha mudado. Ali deitada sobre a cama, cabelos totalmente brancos, estava ela, aquela que me amou tanto, e eu, na cegueira do egoísmo, não soube retribuir e ficar ao seu lado. As lágrimas começaram a descer abundantemente dos olhos, e então senti alguém me abraçar fortemente. Era o meu pai, no afã de me confortar. Equilibrou-se muito mais do que eu, pois se manteve firme durante todo o processo.
Ela, tal qual me lembrava nas raras visitas, falava desconexamente, pois estava em grande desprendimento, vendo já os dois lados. Jorginho, meu filho, eles já chegaram, vieram me buscar. E assim ia falando sem parar. Neste momento, só neste momento, percebi um homem alto, forte, abraçado a uma moça simples e meiga em adiantado estado de gravidez. Para minha surpresa, reconheci-o quando se aproximou da minha mãe falando: Sim, mãe, já os percebo também. Vê como Jesus é misericordioso. A senhora tinha tanto medo de morrer sozinha, no entanto, estamos nós aqui. Nosso grupinho de estudo se encontra no salão orando pela senhora e ainda temos, pelo acréscimo da bondade divina, a companhia de irmãos espirituais tão estimados por todos nós. À medida que ele ia falando, um espírito de grande envergadura espiritual se aproximava, colocando as mãos sobre o casal. Intensa luz jorrava dele, envolvendo os dois, e se espargiam sobre a cama, iluminando totalmente a minha mãe que ali jazia, mas parecendo um ser translúcido. E ela continuava falando: Veja, Jorginho, veja, Mariana, vejam, meus filhos queridos. Eis sua avó que se aproxima, e não posso crer, é o meu querido Agenor, e traz nosso querido Fábio nos braços. Eu sabia, meu marido, que você estava velando por nosso filho, eu sabia. A cena era por demais comovente para que, através do choro, não nos desequilibrássemos. Aquele ser luminoso intuiu meu irmão Jorge, que iniciou uma lindíssima prece. Pai amantíssimo, olhai por nós, seres imperfeitos que ainda somos, recebe-nos em nosso retorno à pátria espiritual, qual o filho pródigo que retorna a ti, desejoso de abraçá-lo e recomeçar de novo, pois consciente de nossas fraquezas, com certeza não fizemos tudo o que deveríamos, mas, Pai amantíssimo, recebe o nosso pouco, qual a esmola da pobre viúva que nada mais tinha que alguns centavos, mas que foi contada como um verdadeiro tesouro, pois vinha imbuída de muito amor e boa vontade. Recebe, Pai de misericórdia, esta que tanto sofreu, mas jamais abriu a boca para blasfemar contra as provações porque passou. Ilumina sua chegada no mundo da luz, porque ela não se sinta perdida. Abrace-a com teu amor, para que ela se sinta confortada. E, Pai amado, socorre a nós que aqui ficaremos sem a sua amada presença física, mas na certeza de um reencontro breve. E à medida que a prece ia sendo feita, os laços fluídicos eram cortados, tudo na mais perfeita harmonia e paz, demonstrando um equilíbrio admirável. Meu irmão se achegou a ela, deu-lhe delicado beijo na face, enquanto ela lhe sorria e disse: Vá, mãe querida, parta em paz para os braços daqueles que a amam e a esperam no final desta jornada. E não temas por nós, pois Jesus é o nosso guia, hoje e sempre. E assim, docemente, minha mãe se despediu dos que ficaram e começou a flutuar acima do corpo, até que um dos técnicos a pegou e deu a meu pai e vó Maria, que receberam o precioso fardo com imensa alegria. Enquanto nós preparávamos para retornar, Antonino me chamou dizendo: Espere um pouco mais, eles não vão levá-la ainda, vão revitalizá-la em um campo aqui perto, por ora é preciso que auxiliemos os que ficam. Não entendi a preocupação, indaguei: Mas Antonino, meu irmão e sua esposa estão bem, veja como se comportam equilibradamente. Sim, meu irmão, eles estão bem, mas há outros necessitando de amparo. Seguiu sem entender, e entramos na grande construção que eu observara curiosamente ao chegar. Tratava-se de imenso galpão de alvenaria, ainda sem acabamento por fora. Por dentro, havia certas separações em cômodos, tudo muito branco, bem acabado, denotando grande limpeza. Julguei tratar-se de um pequeno hospital, pois num dos cômodos percebi muitos apetrechos hospitalares e em outro, pela quantidade de vidros de remédios nas prateleiras, percebi que se tratava de uma pequena farmácia. Adiantamo-nos e deparei com grande enfermaria com muitas pessoas deitadas. Uma jovem enfermeira as atendia como podia, e onde quer que ela chegasse, a pergunta era sempre a mesma: Como vai a nossa benfeitora? Indagava uma idosa doente. Logo teremos notícias, respondia a moça carinhosamente, procurando se afastar das indagações. Mas ao chegar a outro leito, a pergunta era a mesma: Melhorou a mãe do nosso querido médico? Estou muito preocupada com ela.
dizia uma senhora atacada por reumatismo intenso que a deixava prostrada, e a jovem, sempre procurando atender a todos, ia medicando e respondendo evasivamente às perguntas. Vê, meu irmão, perguntou Antonino. A preocupação quanto ao estado de sua mãe é geral. Isolamos essa parte da casa para que ela não fosse afetada, mas urge que ajudemos a acalmar esses irmãos, pois quando a notícia chegar, seus quadros clínicos podem se agravar, acarretando uma carga extra nos ombros do nosso irmão Jorge. Antonino, então, ele cuida sozinho de tudo isso? Sozinho não. Conta com o apoio da esposa, que sempre o auxiliou, desta enfermeira abnegada e também de voluntários e estagiários, mas hoje especialmente ele está sozinho. Estamos providenciando para que algum médico seja intuído a vir aqui para auxiliar, pois o nosso irmão Jorge, embora esteja equilibrado, necessita de um descanso, visto que já não dorme há 2 dias, ora atendendo os doentes em geral, ora atendendo a mãe. Antonino, como foi que ele acabou neste ramo? Bem, nosso irmão sempre foi curioso com os medicamentos utilizados e deixados em grandes quantidades pela avó quando ela faleceu. Ainda rapazola, foi então trabalhar em uma farmácia de manipulação. Lá procurou aprender tudo do assunto. Escrevia pessoas especializadas e de conhecimento da área. Assim, em conjunto com essa farmácia, acabaram criando uma linha de remédios naturais que estão sendo bastante aceitos atualmente pelos brasileiros. Na época, tiveram alguma dificuldade para implantarem no mercado, mas como nada é por acaso, tudo o que ele vem fazendo nada mais é do que o que já estava programado para esta região, e que você mesmo era um dos convidados a esta obra. Acho que fiquei muito envergonhado, pois Antonino se apressou em dizer: Fábio, não fique assim, não quis te ferir, mas a verdade tem que ser dita. Você foi preparado para auxiliar na edificação deste pequeno hospital. Como preferiu seguir outros caminhos, tivemos que buscar a outro. Nosso irmão Jorge tem se mostrado um instrumento valioso, pois lutou bravamente para se formar em medicina. Saiu à procura de bolsas e auxílio de toda espécie, lutou e muito, e nada de que conquistou foi de graça. Teve sim todo o amparo de Jesus e da espiritualidade, mas ele se mostrou merecedor, pois jamais se deixou empolgar pelo orgulho ou pretensão. Apesar do diploma, continua um homem simples, cujo único interesse é com sua pequena família e os inúmeros doentes que o procuram. E além de tudo isso, ainda teve condições de fundar um pequeno centro espírita que funciona agregado à enfermaria onde vamos conhecer agora. Assim, entramos em uma pequena saleta, ligada a um salão onde se viu uma dezena de pessoas sentadas orando. Várias entidades iluminadas as envolviam. O quadro era dos mais belos. Antonino continuou. São participantes dos trabalhos e estudos do centro. Hoje fazem uma vibração especial por intenção de sua mãe. Não sei o que dizer, Antonino. Jamais imaginei que o menino que aqui deixei, agarrado à saia de minha mãe, fosse capaz de fazer tudo isso. É que quando trabalhamos imbuídos simplesmente do desejo de auxiliar, quando abrimos mão dos nossos interesses e gostos, buscando servir com humildade, cada vez mais ocorrem espíritos luminosos querendo fazer parte da obra que iniciamos. E para eles, só o que importa é a dedicação fiel e sincera. Não buscam reconhecimento e fogem do orgulho, que busca servir por ostentação, mas amparam e auxiliam o que sabe servir na humildade. É assim, Fábio, dessa maneira simples que esta obra está crescendo. O grupo já retornava trazendo minha mãe, esta refeita, mas ainda sem muita lucidez. Parecia uma criança diante de muitos brinquedos, sorria sem parar, reconhecia alguns de nós, outros não. Quando retornei ao quarto, lá encontrei Walter todo feliz, às voltas com sua mãe e prima Marlene, ambas bastante envelhecidas, mas felizes. Ia perguntar quando ele se adiantou e respondeu-me. Desde que Jorge fundou o hospital, elas moram aqui, trabalham no hospital e ajudam no centro. Em suma, fazem parte de tudo isso. Você sabia disso, Walter? Sim, venho aqui há tempos. E por que nunca me disse nada? Vejo tantas transformações aqui e parece que era o único a não saber.
Sinto dizer, Fábio, mas você nunca perguntou. Percebia que falar em sua família o constrangia, então acredito que, em comum acordo, todos respeitamos sua maneira de pensar e sentir. E depois, como diz irmã Adelaide, cada um tem sua hora de enfrentar a verdade. A sua é esta. Diante da crua verdade, nada mais perguntei. Sentia-me constrangido e algo angustiado. Procurei um canto para isolar-me e saí andando pelo sítio adentro. Sem premeditar, cheguei a uma grande mangueira, a velha companheira de minha infância. Ali, encarapinhando em seus galhos, encontrei os melhores folguedos infantis e ainda me deliciava com seus frutos saborosos. Tudo isso me ocorria à mente. O desalento tomou conta de mim. Abracei-me àquele tronco rugoso, envelhecido pelos anos, e pus-me a chorar. Chorei amargamente pelo que deveria ter feito e não fiz. Chorei por tudo o que fiz e não deveria ter feito. Sentia-me esmagado pela crua realidade de que fora bem preparado e deixei a oportunidade de lado. Já o meu irmão simplesmente agarrou o que lhe ofereceram e procurou servir humildemente, sem pretensão ou questionamentos de como seria, quem o auxiliaria, e foi tocando a tarefa para a frente. E ela foi crescendo, aparecendo na hora certa a ajuda de que ele necessitava. Angustiado, eu interrogava-me. E eu? O que fiz de minha vida, meu Deus? Estava nessa triste condição de autopenalização quando ouvi uma doce voz. Fábio, querido. Era Lucila quem ali estava. Joguei-me em seus braços e deixei as lágrimas correrem livremente. Ela se manteve silenciosa, compartilhando a minha dor. Afagava-me docemente os cabelos e assim, com essa ajuda providencial, fui me refazendo e perguntei: Lucila, você veio até aqui? E logo percebi o absurdo do questionamento. Ela, sorrindo, respondeu-me: sim, da mesma forma que você, mas creio que o que quer saber é quem me informou, não é? Sim, é isto. Irmã Adelaide buscou-me no trabalho com as crianças, me dizendo que você necessitava de mim. Meu Deus! Irmã Adelaide parece que pressente tudo e a todos nós, sempre nos guardando e nos protegendo. Sim, meu querido, é uma verdadeira mãe para todos nós. Ainda mandou-te um recado. Que você não se sinta diminuído, humilhado, que se perdoe e compreenda que o verdadeiro preparo é o que vem de dentro e não de fora. Que você fez muitos cursos, mas a parte emocional não se preparou o suficiente para o esforço que a obra exigia. Mas sempre haverá tempo de fazer parte da obra, mesmo que alguém a esteja desenvolvendo em nosso lugar. Se você não conseguiu fundar os alicerces, nada o impede que trabalhe durante a construção, pois esta é uma obra que exigirá sempre a dedicação de quem se dispuser a servir. Sempre é tempo de começar, meu amor. E não se esqueça de que eu também era para estar aqui, lembra-se? Tínhamos o encontro marcado neste sítio para trabalharmos juntos. Eu também me perdi pela vida, mas não vou chorar por isso não. Não vou perder mais tempo me lamentando. Coloco-me desde já à disposição para iniciarmos juntos a nossa tarefa, ainda que com atraso, ela será feita. Senti-me fortalecido com as palavras de minha querida Lucila e, abraçados, retornamos ao convívio do grupo que já se preparava para partir. Dava gosto observar a alegria de todos. Este é um dos raros desencarnes onde tudo transcorre em paz e perfeita harmonia, onde até os que ficam sabem aceitar a vontade de Deus, trocando o desespero da perda pela certeza de que ela é passageira e que um dia todos nós nos reencontraremos novamente na pátria espiritual. Preparávamos para alçar voo. Minha mãe alegremente se abraçou ao meu pai e vó Maria, e todos nós, eu, Lucila, Antonino, Walter, com exceção de Arthur e Samuel, que ficaram para prestar auxílio àquela equipe espiritual que ali atuava. Dando as mãos, começamos a subir cada vez mais alto, e olhei para baixo, me despedindo do sítio amado. Intensa luz caía sobre toda a construção. O centro singelo brilhava qual uma lâmpada, iluminando a escuridão, e o seu nome numa placa luminosa, Centro Espírita Maria de Nazaré, era como uma seta de luz, indicando o caminho para seres translúcidos que iam e vinham pela extensa faixa iluminada que descia até o centro. Estes seres, por meio de intensos trabalhos,
exemplificando Cristo, buscavam reaproximar cada vez mais os homens de Deus. Quando encerrávamos esta narrativa, certos acontecimentos com nosso irmão Cérbero fez com que nos decidíssemos por esta pequena conclusão, trazendo à luz o desfecho final de alguns assuntos aqui narrados. Atraída ao centro pelo magnetismo de nossa irmã Adelaide, Cérbero ali chegou, dando mostras de sua insana revolta contra as leis divinas. Enfrentava o dirigente do grupo de trabalho ao qual fora encaminhado, como se dirigisse a um subalterno. Expunha com clareza e maquiavélica frieza as ideias mais esdrúxulas. Afirmava categoricamente trabalhar em favor do bem, conquanto muitos sofressem em suas experiências, eram perdas compreensíveis, visto a magnitude da obra que ele supunha estar realizando. Dizia reconhecer uma força maior por trás de tudo, mas supunha, e a empregava toda a sua tenacidade e experiência em poder comandar essa força, pois não admitia uma inteligência superior. Afirmava que todo ser pode fazer sua própria lei e ambicionava fugir das consequências dos próprios atos, modificando a lei de causa e efeito. Por tudo isso, mostrou ser um opositor ferrenho, e ai de quem ousasse enfrentá-lo neste terreno. Negava a lei do amor, afirmando claramente não se ter apegos e afinidades com ninguém, o que de certa forma era verdade, pois nos 1000 anos que aqui viveu, não conseguiu se ligar a quem quer que seja. Isto porque suas verdadeiras afinidades estavam lá, no seu planeta de origem. Assim, foram várias e várias tentativas, mas o irmão se mostrava irredutível. Alertado pela equipe espiritual, o dirigente trouxe a questão do reencarne compulsório, mas o irmão se negou a aceitar, chegando inclusive a ameaçar aquela que se atrevesse a recebê-lo como filho. Intuído pelos mentores, o dirigente levantou a questão de expurgo para outro orbe. Cérbero, então, sentiu-se extremamente revoltado. Gritou esbravejando que fosse então para um mundo bem inferior, pois seria bem mais fácil dominá-lo. Mas apesar da revolta e do ódio que o irmão deixava transparecer, percebemos que o seu estado íntimo se contraiu ante a expectativa de mais uma vez sofrer o exílio. Isso calou fundo em sua consciência. Nós que o seguíamos mentalmente momento a momento, embora ele tivesse a ilusão da liberdade, percebíamos seu estado de extrema melancolia e questionamentos íntimos, de que talvez estivesse errado em suas suposições, em suas ideias. Isto não era transpassado no trabalho. Ali ele se mantinha irredutível, bem como perante nós todos. Criatura extremamente fechada, negava-se ao diálogo, mas percebíamos o seu sofrimento. Então, através de nossos esforços, conseguimos interceder em favor dele, e nossos pedidos foram atendidos pelos hostes espirituais superiores. Assim, numa reunião, enquanto nosso irmão Cérbero, como sempre, mantinha um monólogo difícil, sem deixar o dirigente falar, apresentou-se um ser de extrema beleza, irradiando imensa luz e amor, e envolveu o nosso querido irmão. E somente nesse momento ele deixou cair as barreiras defensivas. Chorou como uma criança, clamando a Deus que o levassem. Em seu íntimo, reconhecia naquele ser alguém muito amado. Então a direção dessa casa, mais a nossa equipe, o entregamos ao ser que ali se apresentava. Fomos informados depois que, por intercessão de Maria de Nazaré, nosso irmão deixou este orbe. Retornou temporariamente ao seu planeta de origem, que por ora assumiu as responsabilidades sobre ele, visto que, embora ser trevoso aos nossos olhos, não cometeu aqui os crimes hediondos que cometera ali no passado. Por intermédio da íntima avaliação, consideraram que o irmão, apesar de tudo, evoluiu. Soubemos ainda que ele foi posteriormente encaminhado para um planeta escola mais próximo do seu de origem, onde aguarda o reencarne. Neste planeta, o tempo transcorre mais lentamente que na Terra. Dessa forma, a infância de nosso irmão será extremamente longa, se comparada com a idade terrena. Durante este longo período, receberá instrução evangelizadora, visando redirecioná-lo ao caminho correto do progresso, unindo a ciência que ele já traz em si, a que tanto ama, ao conhecimento mais direto de Deus, suas leis e o respeito devido que todo ser vivente merece.
Assim, creio que temos um ponto final para o caso do nosso irmão Cérbero. Assim como a maioria dos espíritos citados aqui, Luiz e Manuel também foram trazidos para o trabalho de desobsessão. Nosso irmão Manuel teve o primeiro contato com a médium e logo a seguir foi conduzido para outra casa espírita, pois seria muito desgastante para nossa irmã lidar com ambos ao mesmo tempo, no estado em que se encontravam. Já o irmão Luiz permaneceu em tratamento por vários meses, até que conseguiu reassumir a forma humana. Seu estado íntimo era lastimável, visto que acreditava não ser merecedor do perdão. Assim sendo, foi direcionado para um tratamento prolongado em um de nossos institutos. Quanto ao Red, este se encontra em fase de gestação. Infelizmente, nascerá sem o uso das faculdades mentais. Como a nossa própria irmã Adelaide é quem está assessorando todo o processo e a futura mãezinha, nenhuma entidade maléfica da sua antiga organização conseguirá chegar até ele e muito menos interromper a gestação, como já ocorreu no passado. Como podem ver, meus irmãos, tudo tem solução quando chega a hora. Talvez ainda venhamos a ouvir falar do nosso irmão Red Marinheiro, quem sabe, mas isso já é um outro caso. Há ainda o nosso irmão Esteves, que está cada vez mais envolvido com a organização, se comprometendo mais e mais. Já temos quase certeza de que ele é o próximo alvo de nossa irmã Adelaide. Ela segue lutando sempre em nome de Jesus, desmantela e esfacela grossas camadas dessas falanges tenebrosas que aqui no umbral se intitulam a organização. Mas assim que conseguimos arrebanhar vários irmãos, outros desavisados vêm tomar os seus lugares. Nossa irmã Adelaide e tampouco nós mesmos não nos deixamos desanimar. Como ela diz, o importante é servir o Cristo sempre. E esses que surgem e se enfileiram para enfrentá-lo percebem a própria queda, pois a transformação virá para todos. Isto já acontece no momento em que dito estas linhas, e eles sabem disso. Então, aqueles que não aceitarem a transformação e não se dispuserem a mudar também, incorporando em suas vidas os ensinamentos do Mestre, breve, muito em breve, não terão mais guarida nesse planeta. Urge que todos se apressem, a hora é chegada. O Cristo já está entre nós. Seus ensinamentos brilham no mundo já há 2000 anos. Não temos mais desculpas para permanecermos na inação. O látego da dor virá nos obrigar a seguir em frente. Todos nós continuamos firmes em nossas tarefas com a equipe de irmã Adelaide. Outros trabalhos surgem, mas procuramos conciliar tudo, sem deixar de lado esta importante tarefa de esclarecer a quantos se deixam cair nas malhas dos vícios. Minha mãe, assim como meu pai, encontram-se em franca recuperação. Todos os amigos permanecem cada vez mais unidos, fortalecendo os laços de afinidades. Alguns, como meu primo Walter, preparam-se para reencarnar. Isto porque prima Marlene, já quarentona, encontrou o companheiro ideal e se casa em breve. O Walter pretende aproveitar a chance e retornar ao convívio familiar. A pequena clínica do meu irmão cresce a olhos vistos, não a construção em si, mas a procura, bem entendido. O singelo centro continua brilhando como uma estrela, iluminando o sítio de minha infância. Eu, Lucila, Antonino, Arthur, Samuel, Valmaria e meus pais ali trabalhamos intensamente. Bem, o que posso dizer para encerrar senão graças a Deus? Obrigado, Senhor, por não deixar faltar aos seus filhos delinquentes a chance de retornar e começar de novo, desta vez bem perto de ti. Final.